Vamos lá então, vamos ver o que o narrador tem pra dizer. Um milagre aconteceu com o anime de Solo Leveling. Análise do roteiro. Estreia de Solo Leveling me deixou dividido. A qualidade do roteiro parecia meio instável. Então já tava imaginando, já era, mais um webtoon destruído pelos japoneses. Mas depois de assistir os episódios 2, 3 e 4, meu amigo, que felicidade! Cada episódio foi corrigindo algum aspecto da produção e foram pela direção que eu teorizei. Removeram a maioria dos Porra, tá em grego? Caralho, ele foi buscar uma. Deve ter colocado uma fonte qualquer na hora de. Será que tem essa manha, velho? Será que tem essa manha no Nartivano? Será que meter a legenda em grego ele não capta? E pá, tá? E pá. pela direção que eu teorizei. Removeram Deve ser russo? Não, isso é grego, pô. Eu não tô. Eu não tô. É... Chutando, eu não tô afirmando. Eu tô afirmando que é grego. episódio foi corrigindo algum aspecto da produção e foram pela direção que eu teorizei. Uhum. Removeram a maioria dos cortes e começaram a focar em poucos elementos. Vamos discutir o roteiro desses episódios e também conversar como foram melhorando, para entender exatamente como criaram o hype e deixaram tudo fluir bem. Será que esse é o próximo sucesso absurdo dos animes? A primeira coisa que preciso falar é sobre a opening. É muito bonita, interessante, tem sacadas legais, eu realmente adorei. Não imaginei que teríamos algo assim, fui positivamente impressionado. A música não foi muito minha praia, mas os visuais foram maravilhosos, conseguindo pegar mais da estética do webtoon. Se você comparar o estilo da opening com o primeiro episódio, vai ver que tem uma certa diferença aí. O primeiro episódio parece um pouco mais genérico. Mas o episódio 2 conseguiu trazer algumas cenas com estilo levemente mais individual. E o episódio 3 melhorou a qualidade da produção geral, principalmente os efeitos de luz. E Engraçado isso, né? Tipo. Geralmente, o primeiro episódio ele é mais bem acabado, né? E eu também tive essa impressão. Eu vi até, eu acho que o episódio 3 e já tava bem melhor a produção no episódio 3 do que nos outros episódios. Engraçado isso. Não me lembro, assim, no geral, de ter obras que fazem esse tipo de coisa. Fazem não, né? Que acontece esse tipo de coisa. Geralmente o primeiro episódio é bem caprichado. Pelo menos mais recentemente, né? o 4 nos deu aquela ótima luta com a serpente. Meio que cada um deles foi corrigindo algum aspecto, e se os outros episódios mantiverem essas melhorias, vou ficar muito feliz. Agora, o que se destacou mesmo pra mim foi como o roteiro se ajustou. Os episódios 2 a 4 focaram bem no protagonista e em sua evolução, fazendo cortes com sentido que construíam alguma outra parte da trama. No episódio 2 temos cortes com a irmã, que valoriza o momento de raiva e arrependimento dele ao morrer. No episódio 3, os cortes preparam coisas que vão acontecer lá no episódio 4, já que ele é basicamente totalmente focado na dungeon instanciada. Mas em seu final, temos aquele monstro gigante e a curandeira traumatizada. E tudo isso tem uma transição muito suave, porque já tivemos o preparo disso no episódio 3. Esse tipo de coisa quase ninguém percebe, mas fazem toda a diferença no seu aproveitamento. E sem isso, a série podia ficar esquisita, os acontecimentos pareceriam desconexos, e teria uma quebra no ritmo da história. Eu gosto de briga com cobra, o Shin. Adoro. Só que tudo foi muito bem feito, e o webtoon em geral também mantém essa mesma qualidade nesse ponto da história. Isso em junção da arte, da animação ou da quadrinização no webtoon, ajudam a melhorar a nossa experiência. E principalmente no anime, e teria uma quebra no ritmo da história. Só que tudo foi muito bem feito, e o webtoon em geral também mantém essa mesma qualidade nesse ponto da história. Isso em junção da arte, da animação ou da quadrinização no webtoon, ajudam a melhorar a nossa experiência. E principalmente no anime, permitiu que finalmente pudéssemos conhecer o protagonista, e ver as dinâmicas que realmente importam pro espectador, que é o sistema, os portais e tal. Sempre fico muito feliz quando minhas sugestões são as mesmas que a galera da equipe da produção pensou. Me faz sentir que tô na direção certa, sabe? E tudo isso que rolou me faz ter mais certeza ainda que o primeiro episódio não precisava de tanta informação igual teve. Mas vamos discutir isso já já. Enfim, finalmente. Foi essa impressão também. Acho que a maioria do pessoal comentou sobre isso, né? De que o primeiro episódio pareceu ser bem corrido mesmo, né? Que eles
que eles acabaram caminhando bastante. Eu achei o primeiro episódio ok. Eu não fiquei com essa impressão tão forte assim de, de ser corrido. Foi mais que eles queriam chegar num ponto logo que fosse um ponto é, de, de cliffhanger, né, pro próximo episódio, né. Mas, assim, não tem tanta coisa no primeiro episódio. Puxando de memória também, né, posso estar falando besteira. Mas puxando de memória, assim, não sei se é tanta informação a nível, assim, de... Não, eu não lembro de ter sentido isso. Não lembro, sinceramente. Eu acho que a Webtoon tá mais na minha cabeça do que o anime, porque eu só vi um episódio já tem umas semanas, né? Mas não me lembro dele ser assim tão corridão. Mas eu lembro que assistindo aqui, as minhas reclamações foram mais voltadas pra parte de linguagem do que exatamente pro roteiro. Porque eu acho que é, tem uma questão muito salutar, né? De quando você tá discutindo o roteiro aqui, nessa história em específico. E aí eu peço um pouco de desculpa por talvez estar lançando uma lacrada muito forte aqui. Mas é que o Solo Leveling, ele discute coisas muito específicas sobre problemas do povo coreano. E ele tem uma visão muito específica desse pessoal, né? Dessas pessoas, o que eles passam por lá, essas coisas. E para mim, essa mensagem ela é muito forte do você nasce com uma habilidade, mas você nunca vai conseguir ascender com essa habilidade. Ou seja, você pode olhar para a história do Solo Leveling e olhar para um Isekai padrão e dizer, poxa, eles são iguais, é a mesma coisa. Mesma coisa. E depois ele vai virar fodão, né? Mas eles são definitivamente muito diferentes do ponto de vista de organização da organização das pessoas mesmo na sociedade, né? E eu tava conversando isso com um guerreiro, ele me falou uma parada que eu fiquei pensando depois, que ele falou, tipo, é muito. Tem uma questão que vai para além de técnica, né? Que é uma questão de. Talvez a gente que tá mais acostumado com histórias mais japonesas acabe gostando de adaptações feitas por japoneses para essa história. Porque ela vai ficar mais palatável pro ritmo que a gente tá acostumado e pro ter os momentos que a gente tá acostumado que eles tenham. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil não perceber, é muito difícil até não ficar incomodado, melhor dizendo, com as pessoas que estão tomando essas decisões e o que elas estão omitindo dessa história. Né? Por mais que volte para aquele assunto de. Você pode falar, mas porra, não é adaptação, não é não sei o que e tal. Sim, claro. Claro que é uma adaptação, só que é uma adaptação de Solo Leveling, né? Então, você espera que pelo menos tenha algum tipo de. Porque vai pra. Toda a discussão que tá rolando por trás desse anime não é exatamente uma discussão sobre ser uma adaptação ser fiel ou não ser fiel. Foi para um caminho um pouco mais complicado, né? Que é um caminho onde tem uma obra que critica abertamente coisas que o Japão fez e faz com as pessoas na Coreia. E essa obra vai ser adaptada no Japão. E já sabendo do que acontece, eles já omitiram o nome dos países. Então já tem um certo tipo de apagamento para ficar mais palatável e a obra se torna. A mensagem da obra no geral se torna um pouco menos direta do que ela gostaria de ser. Né? Então isso é uma coisa que não tem como se afastar quando se fala de Solo Leveling. Mas dito tudo isso, né? Dito tudo isso, enquanto assistindo o anime. E aí, essa discussão entra aqui porque a análise de roteiro que tá fazendo é uma análise de roteiro onde tem coisas do mangá que o mangá leva para determinado local
e tem coisas no anime que levam a determinado local. Só que eu não sei até que ponto essas influências externas, da maneira como eu quero contar a história, não passam apenas por decisões de roteiro de levar para o lugar A para o lugar B, mas também de omissões de coisas que tem no roteiro de A para não dizer coisas que tem no roteiro de B, entendeu? Então é um assunto bem mais complicado, talvez, assim, entrar nesse assunto do. Claro que você pode fazer de uma análise um pouco mais fria, né? No sentido mais técnico de o personagem A faz coisa B que vai reverter pra uma coisa C. Eu acho que isso também é válido. Mas, pra mim, a grande parte dessa produção acaba tendo sempre. Vai me fazer sempre voltar pra esse tipo de assunto. Porque tem essa coisa rolando por trás, né? Mas também o cara aceitou, né? Então, enfim. São questões, né? Nosso querido protagonista Sujinho ganha proeminência na história. E Inclusive saiu uma. Onde foi que eu vi? Ah, eu vi aquele canal que é muito bom, que é de um casal, eu acho que é um casal, que o nome do canal é Fora do Plástico. E eles estavam comentando, acho que foi hoje que eu vi, o vídeo deles, e eles estavam comentando que a Coreia tem um desejo de investir agora nas webtoons, que eles já investiram muito no K-pop e tal, nas novelas, e agora eles querem investir no webtoon para exportar, também como exportação de cultura, né? E aí vai entrar um dinheiro forte aí também, então se começar a pingar um monte de coisa aí, um monte de sites aí, enfim, pode ter certeza que tem uma grana forte aí do governo para fornecer. Ele falando de ter escolas, de ensinando a fazer webtoon, enfim, né? Para o negócio ser realmente bilionário fora da Coreia, né? Porque dentro da Coreia já é um mercado bilionário. vemos um pouco do seu drama. Ele é o cara mais fraco, mas que usa a cabeça. E isso permite ele entender toda a situação em que estava, sendo responsável por salvar todo mundo ali. Só que exatamente por ser o mais fraco, ele Será que tem Marrom? Bom bait, Jandai. não era capaz de mudar o próprio destino. E acaba sendo deixado pra trás por todas as outras pessoas. Menos pelo Song Shi-yu, esse cara é foda. A parte dele revelando os verdadeiros sentimentos é boa, mostra um pouco do real desespero desse tipo de situação, e como ele despreza os outros, mas que na real ele faria o mesmo, ele também queria sobreviver. Só que ele perder essa carinha de bom moço do cara que queria se sacrificar faz com que ele fique um pouco mais profundo, e aqui eu não vou comentar o que acontece no Webtoon pra não termos spoilers. Mas espero que as mudanças emocionais do personagem sejam melhores no anime. Muita gente gosta da transformação dele, e eu acho que tem espaço pra ficar interessante. E eu vou te contar que a galera também gosta de sangue, e o anime não tá poupando em nada. É sangue jorrando pra cá, pra lá, gente sendo cortada ao meio. Só imagino a versão chinesa disso, onde o sangue vira um líquido branco. Deve ficar muito engraçado. Essa combinação de elementos pode incomodar alguns. Sangue, personagem Edge, história meio RPG com elementos de videogame. Mas Solo Leveling não tem a pretensão de ser algo profundo, e ele é muito competente. Não gosto disso também. Não gosto disso também. Eu acho que. Ai, caralho. É muito difícil de falar isso quando você não tá falando de comédia. Até com comédia é difícil, né? Mas é. Assim, talvez aquele romance água com açúcar que tem. Enfim. Mas. Eu falei muito enfim, né? Desculpa. Mas eu acredito que o Solo Leveling quer sim se aprofundar em algumas questões. Não sei essa versão do anime, né? Porque a gente, enfim, não terminou. Mas o manhwa definitivamente quer se aprofundar em algumas questões. Até porque se aprofundar também não quer dizer que você tem que fazer um tratado para discutir as coisas, né? Senão fudeu. Aí não, realmente quase nenhuma obra na ficção vai se dispõe a fazer esse tipo de coisa, né? Mas o Solo Leveling, ele me parece ser uma obra muito marginal no sentido de que ele tá discutindo coisas que estão acontecendo agora na Coreia. Tipo, é uma obra bem que traz um retrato assim bem social
do que tá rolando lá, e eu acho muito interessante a discussão. Não precisa ser algo muito profundo, mas quando eu falo assim que não se pretende, não tem essa pretensão, acaba meio que... Eu entendi o ponto dele, tipo, não ter a pretensão de ser profundo não quer dizer que ele não discuta a coisa. Quer dizer que ele não quer ser um TCC, né, de geopolítica. Só que quando você usa essa palavra assim, a imagem que pelo menos evoca pra mim é que ele quer ser bobo, quer ser bobinho, quer ser uma historinha qualquer, sabe? E eu acho que não é essa a intenção. Sinceramente, assim, na minha leitura, assim, não é tipo, caralho, a grande complexidade de Solo Leveling. Não, lógico que não. Mas eu também não acho que ele se propõe a ser tão simplório também. Pelo menos na minha leitura, e aí, enfim, a minha leitura ela é parcial, porque eu só li a primeira parte, né? Então, não sei como é a segunda parte. Eu lembro que tem muita gente que... Eu acho que até o próprio narrador não gosta do final da segunda parte, mas o que eu li realmente foi a primeira parte. Sim, eu li um pouco da segunda parte, mas o que não li completo. Então, não gosto de opinar, mas a primeira parte eu li e eu não acho ele tão... em muitos momentos ele é até bastante direto na crítica que ele tá fazendo e o que ele acredita com o que ele tá contando, né? Então, sei lá, não concordo muito. De incomodar alguns. Sangue, personagem edges, história meio RPG com elementos de videogame. Mas Solo Leveling não tem a pretensão de ser algo profundo, e ele é muito competente em trazer diversão pra quem curte essa temática. É aquela típica história de underdog, daquela pessoa jogada de lado, que consegue ascender na escala de força e na social. Esse tipo de drama já carrega muitas técnicas de empatia em si, afinal, ninguém gosta de ser desvalorizado, e muitos se identificam. Então, eu acho que foi o que eu falei no início, né? Essa história, se você joga lá num balaio, assim, você acredita que é uma coisa como qualquer outra, tipo uma história de RPG com o cara com poder. Mas eu acredito que uma coisa é uma obra japonesa contando esse tipo de coisa que foi repetida já 400 vezes. Quando você tá falando de um outro país, por mais que as batidas sejam parecidas, a forma como vai ser contado e as experiências que aquela pessoa tem são diferentes. Então, invariavelmente, ele vai contar algo que vai ser diferente. E é isso que acontece no Solo Leveling. Por mais que ele tenha muitas coisas que são identificáveis, tem muita coisa que também é diferente porque ele tá lidando com uma sociedade diferente. E isso acaba sendo muito interessante, sabe? E não sei se o narrador vai chegar nesse ponto, né? Mas talvez por... E aí, enfim, né? Quanto mais obra a gente vai consumindo igual também, a gente acaba chegando nesse tipo de, sei lá, nessa estafa, no final das contas, né? Mas eu não sei se vai acabar ficando só por aí. Inclusive, essa questão de aumentar sua força é uma parada interessante também. É uma parada também que não é nada inovador, mas. Mas é interessante. Cara, a gente tem diversas obras. O quadrinho brasileiro ele tem diversas obras muito legais, muito diretas também. Mas a gente tem uma parada é, mais. A gente tem bastante pé na realidade, né? O próprio cinema, mais recente, assim, nos últimos anos. Eu tenho um pé muito forte na realidade, né? Então, a gente, assim, puxando assim, posso estar falando uma besteira grande, né? Mas assim, no modo, vamos dizer assim, mainstream, né? A gente não entra tanto nessa coisa de fantasia, não sei o quê, mas seria interessante mesmo. Talvez tenha, alguém pode falar, mas tem aquele quadrinho tal. Pode ter, mas enfim, quadrinho é um nicho no Brasil, né? Muito pequeno, né? Não tem muito espaço para as pessoas, assim. Eu mesmo li pouquíssimos, mesmo sendo uma pessoa que já leu bastante quadrinho, eu li pouquíssimos quadrinhos aqui do Brasil. Eu tinha alguns quando eu comprava quadrinho, mas uma coisa que para mim, pelo menos hoje, é difícil porque eu não gosto de comprar quadrinho para ter em casa, para ficar estocado mais. Eu não gosto mais de fazer isso. Então, cara, pouquíssimos você encontra na versão digital. Isso acaba me atrapalhando um pouco também. Se tivesse no digital, talvez eu lesse muito mais.
ficam com esse tipo de situação, ainda mais adolescentes que estão encontrando seu lugar no mundo. Fora que sentir que a justiça está sendo feita, que aqueles que desprezam alguém estão se ferrando, que há uma vingança kármica que irá ajustar tudo no fim, essas sensações são muito boas, e várias histórias se aproveitam disso. E durante boa parte da obra, Solo Leveling faz isso muito bem. O anime é pra ser uma experiência cada vez mais fodona, por assim dizer. Tipo ele correr no deserto por 4 horas, mesmo sendo basicamente um humano normal. Ou esmagar a cobra gigante com as suas mãos, o que é bem legal na verdade, visto que ele botou todos os atributos em força. E a gente tem uma preparaçãozinha dele sentindo o corpo dele mais leve, dele usando as mãos pra fazer alguns golpes. Então vira aquela solução que faz sentido narrativamente. É uma Eu vi essa cena na live do narrador. Eu abri a Twitch, aí ele tava assistindo exatamente essa cena na hora. progressão gradativa desses elementos, que vão culminar no momento de tensão. E esse é meio que o ponto da história durante boa parte dela, construir uma atmosfera do impossível sendo enfrentado, e depois vai se modificando para ser a sensação de um homem imparável. Tudo com frases bem edgy, bondade nunca vai me salvar, por isso eu vou ficar forte! A garotada adora, e de certa forma, eu também. Nem todas as experiências têm que ser absurdamente profundas. Algumas são feitas para serem divertidas, apresentando outras qualidades importantes, como uma boa administração de tensão, ciclo de tentativa e falha, ação contrastes, preparação para expectativa. O pior que... Aí tá falando do roteiro, né? Mas quando eu tava assistindo... Eu assisti aqui com vocês, né? Então... Com vocês da Twitch, né? Eu acho que se eu me lembro, que se eu não me engano, eu tava reclamando muito do som. Eu achei que, enfim, não entregava tanto. E do dublador do personagem principal. Só que depois eu tava vendo o pessoal tava falando bem. Eu realmente fiquei surpreso, assim, de o pessoal tá achando que tava legal. Porque eu realmente achei que ele não tava entregando de momentos. Ele não tá julgando a obra de ser sem pretensão por causa desses momentos específicos. É que o anime, até agora, teve 4 episódios e eu acho que teve bastante ação nos 4 episódios, se eu não me engano. Teve alguns momentos só muito específicos ali, onde teve um pouco de respiro. Tipo, ele no hospital, ele vendo os lances dos poderes, a menina lá traumatizada. Mas no geral, foi ele recebendo... Teve um segundo episódio, foi praticamente tudo de luta, né? Na dungeon lá, contra o que tava aparecendo. Aí esse terceiro episódio foi mais de respiro. E aí teve já esse quarto episódio, que é uma batalha também contra a cobra, né? Que acaba que é o que fica meio na cabeça das pessoas. Então, sim, acho que até agora ele é mais de ação mesmo, né? Ele vai ser de ação sempre, né? Mas ele tem questões aqui e ali que vão discutindo coisas, né? Mas realmente não é do nada assim, nossa, super aprofundado. E por aí vai. Então a luta com a cobra me agradou muito. Tivemos uma animação sensacional, momentos de tensão, pedrada na cabeça e finalmente ele usando os poderes direito. Já que antes ele tava lutando igual um medroso usando a faca e depois aprendendo a usar força com a espada. É aquela progressãozinha que falamos agora. Tudo isso que falei junto do finalzinho do episódio 4 com o sujinho shapeado me faz achar que a adaptação está indo por um bom caminho e que eu não preciso mais ter preocupações com ela. Até a trilha sonora melhorou. Mesmo sendo básica, tivemos alguns momentos com mais identidade e com um uso bem criativo na parte das estátuas com instrumentos. E aquela transição do episódio 2 pra ending, muito boa. Solém, irmãos, será que o anime vai ficar tão... Ele já deu uma fugida de roteiro, né, de análise de roteiro. Muita coisa que ele falou no final das contas não é roteiro, né, são as outras formas, né, de se fazer. É muito difícil de... O que o narrador se propõe a fazer, pelo menos na minha cabeça, é muito difícil, sabe? Não, definitivamente não conseguiria. Que é separar uma coisa e tentar falar dessa coisa enquanto você tá vendo quando ela é só uma parte do que compõe todo o resto, né? É bem complicado. Mas enfim. Enfim. O que você vai falar, Rasta? Divertido quanto ao Webtoon? Será que ele vai corrigir os problemas do Webtoon também? A cada episódio que passa, eu fico um pouco mais otimista. Não vai corrigir, vou trazer informação, tá? Não vai corrigir. O problema vai continuar na Webtoon. Ele vai estar lá. Quando sair o último episódio do anime,
Você vai abrir o Webtoon e o problema vai estar lá. Isso é muito otário, né? É brigar com a semântica, né? Mas tudo isso prova meu ponto do primeiro vídeo. Vimos que seguiram pelo caminho que eu supus para ter uma adaptação boa. E isso reforça as críticas que eu tive com a estreia. Afinal, pra que serviu o cara cuspir um monte de informação sobre governos estarem disputando cristais para aperfeiçoar uma nova fonte de energia e todas as tensões políticas que isso gera? Não influenciou em nada. Talvez ainda não, né? É porque não acabou, isso é foda, né? Analisar assim, meio que semanalmente, né? Acaba que realmente lá na frente talvez faça mais sentido, enfim. Quando estamos falando de narrativa, precisamos entender que não é só questão de ser legal. Mano, mas o anime tá pegando uma obra toda e está puxando coisa que vai tendo lá na frente. Então, é um pouco difícil, né? Falar, tipo, que foi. Esse setup ele foi jogado porque. Esse setup foi jogado porque ainda não teve um efeito tão forte na história. E faz até sentido. No primeiro episódio, já tá no 4, isso não foi muito pra frente ainda, né? Porque ele tinha ainda que desenvolver. Mas, de certa forma. Não sei, de certa forma. É que não precisava ser uma parada mundial, né? Pra ter essa importância toda, né? Se fosse uma parada local, já teria importância suficiente, né? Eu não lembro como é no Manhwa, mas acho que é a mesma coisa. Ou interessante, mas sim o que é também mais eficiente para passar a mensagem central do episódio. Foram vários minutos que poderiam ter desenvolvido mais o sujinho, deixando o episódio 1 mais icônico. Só perceber como esses novos episódios foram organizados. Expandiram o sistema devagarzinho, dando cenas úteis para as novas informações se manifestarem, se conectando com outros elementos da trama e tudo mais, seguindo o roteiro sem nenhum tipo de quebra. Tava tudo naturalmente integrado. O sistema passou uma quest pra ele, vemos ele fazendo a quest, e essa quest faz ele aprender algo sobre o sistema, dá um resultado pra ele e faz ele projetar o que pode fazer no futuro. Imagina se tivessem picotado esses episódios igual um, perderia todo o hype. Mas o lado bom de tudo isso é que... Aí é... Não sei. O que eu tenho foi o que eu vi, né? Eu particularmente não sou muito fã desse... E aí, se tivessem feito tal coisa, feito tal outra coisa... Não sei. Não aconteceu, né? O que aconteceu foi o episódio, né? Não dá pra todo o anime ter o primeiro episódio de Shingeki. Cara, pior que você deu um bom exemplo. Mas, partindo da ideia do que o narrador tá falando ali, você poderia ter um episódio mais focado direto só no personagem principal. Tipo, arranca fora toda essa parte do universo ali, né? Tipo, no sentido do. Como é que fala? Dos países e tal, arranca tudo isso e pensa que você vai gastar mais desse tempo desenvolvendo o personagem principal. E aí, pra ter naquele momento esse grande caso. Mas pode ser também que o primeiro episódio ele fica mostrando que ele é um alguém nesse mundo, né? Depois dos acontecimentos, enfim, que ele vai realmente ganhar uma notoriedade. Mas o primeiro episódio meio que funciona como ele é um pedaço desse mundo, né? Tipo, ele não é tão importante nesse mundo ainda, né? Ele vai ganhar notoriedade depois com os acontecimentos que vão acontecer com ele, né? Então tem várias maneiras de você pensar, né? Tipo, agora, o que foi dado foi aquilo. Dado aquilo que aconteceu, funciona? Ele acha que não, porque acha que foi desfocado. E eu acho que é uma colocação ok. Agora, dizer que nos outros episódios onde foi mais focado, se não fosse, seria mais picotado, enfim. E aí, ser mais picotado não seria bom? Não sei. Né? Porque não é exatamente só o roteiro, né? Como você vai encaixar também cada coisa a partir da... Não é só o roteiro. Como você vai ele é só um pedaço, né? Como você vai contar todo o resto, né? Porque você não conta a história apenas por texto, né? Então, enfim.
Não é só a parte do roteiro que você conta determinadas coisas, né? Quando você tá pensando em audiovisual. Enfim. Pensando, obviamente, eu tô falando aqui de roteiro enquanto diálogo, né? Que passou. O episódio 1 foi sacrificado e os outros estão bacanas. E o roteirista e diretor mostraram que sim, sabem fazer o negócio direitinho. Isso me alivia muito, porque como vimos no vídeo passado, tinha uma galera que estava trabalhando no projeto que estava pela primeira vez lidando com uma série de ação desse escopo. Agora a última pergunta que fica é: Solo Leveling vai ser um novo anime porta de entrada? Sabe, aqueles animes... Cara. Será? Acho que não, né? Eu acho que tá fazendo sucesso, mas é um sucesso ok, né? Não é tipo. Mega hit? Eu acho que não, né? Não tenho certeza. 421 mil membros. Tá com a popularidade boa. Talvez sim, talvez sim. que chamam a atenção de quem não vê anime, ou que viciam uma nova geração de jovens e crianças. Sword Art Online, Kimetsu, Shingeki, Naruto, Dragon Ball... Será que Solo Leveling entra nesse meio? Me diz sua opinião aí nos comentários. Eu chuto que não. Eu acho que não. Meu chute é não. Acho que tem uma popularidade grande, mas não a ponto de ser definidor, tá ligado? Acho que o Kimetsu é bem definidor também. Pô, cara, tu vai na Liberdade, que tinha de criança. Não é gente mais, tipo, adolescente. É criança com roupa de Kimetsu, é um negócio assustador, velho. Até a última vez que eu fui, agora, no ano passado, a gente gravou setembro, outubro, não lembro agora, que a gente gravou lá o Cachaça Quest, ainda tinha muita gente. Muita gente. Sim, não? É cedo demais pra definir isso? E aproveita e dá o like e se inscreve no canal, pô. Aqui temos vários vídeos de Solo Leveling também analisando animes de forma técnica. Inclusive, você sabia que pode obter os benefícios do sistema na vida real? Pra ganhar pontos de força, male. Pra inteligência, estude. Vitalidade, corra. Poderes sobrenaturais, aí eu não vou te contar, esse é segredo. Digita aí nos comentários shapeado pra eu saber que você chegou até aqui e descobriu os segredos pra invocar o seu próprio sistema. E esse vídeo... Muito forte, muito forte. Bons ganchos do nosso querido narrador. Aí, um bom vídeo do narrador. Mas eu ainda continuo com a impressão de que é muito difícil de analisar o roteiro depois da obra concebida. Assim. Eu não consigo, não adianta, não consigo. Acho que faz sentido, mas eu ainda não consigo. Assistindo um pouco das lives do narrador, eu consegui entender um pouco melhor qual que é o ponto dele, mas eu ainda não consigo não olhar para a tela e pensar que o roteiro é um pedaço e que a narrativa não é feita só a partir do roteiro, mas a montagem é muito importante também. Então é um pouco complicado. Quando eu pensei em audiovisual, né? A montagem é uma linguagem que só existe no audiovisual. Bom, é isso.